Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém? Pode tomar teu assento. O pastor geralmente pergunta, quando eu vou ministrar, se tem algum frio na barriga. Eu falo que tem, mas agora que eu vou pregar não é um frio não, é um tornado, eu acho. Mas não é eu, é Deus. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 14, no verso 22. Tu és santo, Jesus. O tema da mensagem hoje é Vivendo o meu milagre. Sabe, quantos aqui querem um milagre? Necessitam de um milagre? Sabe, quando eu falo milagre, eu não falo apenas de um milagre físico. Muitas das vezes é no interior. E nós precisamos ser tratados por Deus. E eu quero trazer 4 personagens aqui nessa noite que obter os seus milagres de formas diferentes, mas sempre crendo que Jesus podia fazer. Você crê que Jesus pode fazer? Você crê realmente que Jesus pode mudar a situação? Vamos lá então. Mateus 14, 22. Logo depois Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força e a tempestade era forte. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não temas." Até aqui, irmãos. Sabe, milagre. Você saiu da sua casa hoje com o intuito de adorar ao Senhor, amém? Só que a Bíblia diz que o Senhor é infinitamente poderoso para fazer mais do que a gente pensa, imagina ou que a gente quer. E eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui com ousadia, coragem, entendendo os amigos que você precisa ter perto de você e também sabendo orar, porque às vezes a gente pede, mas Deus quer elevar o nosso nível, pedinte espiritual para amigo de Deus, porque o amigo, ele sabe o que você precisa. O Senhor sabe o que nós precisamos, só que às vezes a gente erra na forma de pedir. A gente fica pedindo e a gente esquece de oferecer. E agora eu vou entrar no tema que a gente leu. Jesus pediu para os discípulos irem para o outro lado do lago. E eles obedecem e vão. Só que no meio daquela ocasião acontece uma grande tempestade. E é assim na nossa vida. Às vezes obedecer à voz do Senhor nos leva para o meio de uma tempestade. Só que nós precisamos entender que quando Jesus manda, a gente vai, mas Ele está junto conosco. E no meio daquela tempestade, água entrando pelo barco, eles ficam desesperados. E só tinha homem, não tinha mulher não, era só machão mesmo. E eles ficam desesperados. Só que a Bíblia diz que ali pelas 3 horas da manhã, entre as 3 e as 6, Jesus vem andando sobre as águas. E eles gritam: "É um fantasma." E o engraçado é que Pedro fala: "Se és tu, mestre, faz-me ir contigo." Ou seja, eles estavam vendo que era um fantasma. E olha a loucura de Pedro dizer: "Então faz-me ir contigo." Sabe, a primeira coisa que eu entendo aqui é que nós precisamos fazer algo que a gente nunca fez, mesmo não vendo claramente o que é, se é de Deus. E Jesus fala: "Ei, não temas, sou eu." E Pedro fala: "Se és tu, faz-me ir contigo." E quando ele sai do barco, ele começa a viver o milagre. Ele anda sobre as águas. Tiago e João ficam no barco. No outro dia, talvez num culto dos apóstolos, eles poderiam dizer:
Ontem à noite, a gente viu um homem andando sobre as águas. Mas somente Pedro poderia dizer, esse homem que eles viram era eu. Porque quem sai do barco conta milagre a seu respeito. Enquanto quem fica no barco conta milagre a respeito dos outros. Mas ele vive algo que ninguém nunca viveu a não ser Jesus. Porque quem sai do barco vive coisas que nunca viveu. No meio de uma tempestade, naquela ocasião que eles estavam ali, qual era o lugar mais seguro para eles estarem? Dentro do barco. Por quê? Porque dentro do barco é lugar de comodismo. É onde você não vive algo novo se você não sair dele. Se você quer viver algo na presença de Deus, você precisa fazer algo que você nunca fez. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa buscar como você nunca buscou. Se você quer prosperar, você precisa ofertar como você nunca ofertou. Se você quer ser amado pela tua esposa, ame ela como você nunca amou. Se você quer ser amado pelo teu esposo, ame ele como você nunca amou. Faça algo novo e você vai viver algo novo. E quando Pedro está andando sobre as águas, ele olha para a tempestade. Só que muitas das vezes é nós, irmãos. A gente sai do barco, estamos vivendo algo novo. Mas aí a gente tira o foco de Jesus e olha para a tempestade. E começamos a afundar. Porque o nosso foco é Jesus, não a tempestade. A tempestade é criada por Deus para nos amadurecer. Quantos aqui nessa noite passaram por guerras, tribulações durante a sua vida e hoje são mais fortes, hoje estão mais maduros, sabem lidar com tais situações? Sabe, às vezes sair do barco, eu fiquei pensando que Jesus que mandou eles ir. Então o vento teria que dar para onde? A favor? Não contra. Mas é porque na tempestade que Deus vai nos ensinar a lidar com ela, a crer. E eu fico imaginando que na adversidade é o nosso crescimento. Pode notar, você quando passou por uma necessidade muito grande, você clamou mais. Porque quando está tudo certo, não, está tudo bem. O lugar secreto fica com saudade de nós, porque está dando tudo certo. Aí Jesus pega e lança uma tempestade para ver onde é que você está. Aí você lembra do teu quarto no secreto. Você lembra que da onde você saiu quando você era forte espiritualmente. Talvez você hoje fale, eu não sinto. Mas será que você não parou? Será que você não largou a tua cruz lá atrás? Sabe, a gente precisa entender que Deus tem sempre algo novo para nós. Deus sempre está preparando maravilhas para nós. Mas nós precisamos também sair do barco. E o milagre de Pedro, é engraçado que quando ele está andando e ele começa a afundar, Jesus já está ali, porque ele fala assim, socorro, e Jesus já pega ele. Então quer dizer que Jesus já sabia até onde Pedro ia. A Bíblia não diz que Jesus foi até, correu, ele pegou, não. Jesus estendeu a mão. Então Jesus já sabia aonde é que Pedro ia. Jesus sabe até onde você aguenta. Ele fala, vinde a mim sobre todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está se sobrecarregando. Será que eu vou conseguir? Se você obedeceu a voz do Senhor, é só você dar uma olhadinha para o lado que Ele está vindo aí andando sobre as águas. É só você dar uma olhadinha para o lado. Sabe, se Ele obedeceu, eu fico imaginando Samuel quando estava no quarto e Jesus chama ele. Ele sai do quarto. E é isso que acontece conosco. Muitas das vezes Deus nos chama, nos mostra onde Ele quer que nós vamos, mas nós olhamos para o nosso passado e ficamos tristes. Eu não posso, olha o que eu fiz. Mas se a voz do Senhor está te apontando para o futuro, por que você vai olhar para trás? Sabe, Deus nos chama para viver algo novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. O Senhor tem algo novo para ti nessa noite. Eu estou falando um pouco calma porque eu estou um pouco nervoso. Mas daqui a pouco a gente vai. E quando ele afundou, Jesus pegou ele, Jesus olha e diz, homem de pouca fé. Porque quando você está no meio da tempestade, você está ali afundando, você pede socorro, e parece que Deus está tão longe, parece que Deus está tão distante de nós, mas Ele está ali pertinho, só esperando você dizer, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus
e a terra. Então a primeira coisa que eu aprendo com Pedro é ousadia. Você tem sido ousado na presença de Deus? Ou você tem acostumado com o teu dia a dia? Ah, não, hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou ler a Bíblia. É um dia a menos que você ganha, que você perde de ser cheio do Espírito Santo. É um dia a menos que você fica um pouquinho mais distante. E nós precisamos entender que se a gente quer viver algo novo, nós precisamos mudar a nossa forma de viver e começar a fazer algo novo para o Senhor. Quantos estão dispostos a fazer algo novo aqui para o Senhor nessa noite? Então a primeira coisa que a gente aprende é: eu preciso sair do barco se eu quero viver algo que eu nunca vivi. Eu preciso fazer algo diferente. Preciso jejuar mais, eu preciso buscar na palavra mais, eu preciso orar mais, para ter mais experiências novas com o Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo é ousadia com Pedro. E agora eu queria que você, até como botar no telão aqui, 1 Samuel 17, 23. A gente com Pedro aprende ousadia. E agora a gente vai ver o que a gente aprende com Davi. Primeira Samuel 17, 23. Aleluia, Tu és santo, Jesus. E estando ele, ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Eu não vou ler todo o texto aqui porque fica muito longo, mas para quem conhece a história sabe que Jessé pediu para Davi levar alguns mantimentos aos seus irmãos que estavam lá para enfrentar o Golias. E quando ele chega lá, Golias está lá gritando: ei, tem algum homem aí? E é estranho pensar que ele ficou 40 dias chamando. Até dá para estranhar esse 40 dias pedindo homem, né? E ele ficou lá gritando: ei, tem algum homem aí? E Davi ouviu isso e perguntou: o que ganha? O que um cara aí, qual é a recompensa? A recompensa para quem matasse Golias era: casava com a filha, a casa ficava livre de impostos e teria riquezas. E ele matutou, ele pensou: eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara. Só que o irmão mais velho dele falou: o que estás fazendo aqui, seu abusado? Quem está cuidando das ovelhas de papai? Volta para lá. Só que outras pessoas ouviram e foram até Saul. E Saul olhou para ele: ô Davi, esse cara é tão grande, tem 3 metros de altura. Esse cara é assassino desde quando nasceu, quase matou a mãe dele quando nasceu. E tu, que só cuidou de ovelha, nunca matou ninguém, quer enfrentar o Golias? Só que Davi falou assim: epa, não é bem assim não. Estava eu um dia apacentando as ovelhas de papai e chegou um leão para roubar uma ovelha. Eu peguei o leão, matei e tirei a ovelha. Veio o urso, não sabendo da história do leão, fiz a mesma coisa. Se esse cara mata pessoas, eu sou o rei da selva. E diz que Saul não tem o que fazer? Não. Tá bom, Deus te abençoe. Só que Saul ficou triste, por quê? Porque Davi tocava arpinha para ele dormir. Saul ficou pensando: se tu morrer, como é que eu vou dormir? Se tu dormir, como é que eu fico? E diz que Saul, então, tá bom, vai, bota o capacete, bota isso. Só que Davi tentou andar e não conseguiu, porque era muito pesado. Aí a primeira coisa que eu entendo: nós não precisamos mudar para enfrentar os nossos gigantes, nós temos que ser nós mesmos. Se o Golias tinha espada, tinha capacete, Davi tinha o nome do Senhor a favor dele. E ele passa, diz que passa no riacho, pega 5 pedras. E quando o Golias olha para ele zomba Davi. Porque Davi tinha cara, era novo, tinha cara de menino bom. E eu imagino, sabe o que é mais interessante? É que quando Davi vai passando, eu imagino, isso não está na Bíblia, a gente imagina algumas coisas.
Eu imagino o pessoal olhando para Davi e dizendo: conheceu? Gente boa, precisa morrer desse jeito não. Olha ali, tão jovem. Porque aqueles que não vencem, detestam ver você vencer. Aqueles que não querem fazer, detestam ver você fazer. E ele vai, eu imagino o pessoal olhando para ele e falando: sabe o que aconteceu? O povo está falando aí que é maconha, droga, esse negócio jovem, sabe como que é, né? As pessoas olham para você e sempre vejam o lado errado. Elas nunca vejam o que você está buscando, que você está ali no teu secreto buscando e dizendo: Deus, eu aguento. E quando o Golias olha para ele, falei: eu vou te matar e não vai ter enterro não. Eu vou te abrir no meio para as aves virem te comer. Aí Davi olha cara, tu é grande, eu sou pequeno. Tu é forte, eu sou fraco. Mas deixa eu te falar um negócio. O Deus que eu sirvo, Ele é grande. O Deus que eu sirvo, Ele é forte. O Deus que eu sirvo, Ele não precisa de escudo, Ele não precisa de espada, Ele não precisa de nada. E eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E diz a Bíblia que Ele pega e lança uma pedra, cai na cabeça, e quando ele cai, Davi já corre e já fica em cima dele fazendo o quê? Vamos ver quem é que sabe aí. Cortando a cabeça dele. A irmã tá cortando a cabeça dele. Sabe por que ele cortou a cabeça dele? Arranca o dente do teu problema, ele vai correr atrás de ti banguela. Raspe a cabeça do teu inimigo, ele vai correr atrás de ti careca. Agora corte a cabeça dele para ver se ele corre atrás de ti. Sabe, ele resolveu o problema dele. Ele não deu chance de o Golias talvez... Não, ele resolveu. Nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas perante o Senhor. E quando ele corta ali, o pessoal fica todo faceiro. E o que eu aprendo com isso? É que nós precisamos coragem, mas também precisamos ir no nome do Senhor dos Exércitos, além dos nossos problemas. Sabe, é muito fácil às vezes a gente falar dos outros, mas ninguém às vezes sabe o gigante que ele está enfrentando. Sabe, eu não sei quantos ursos, leões que você precisou matar para chegar até aqui, mas de uma coisa eu sei, não é esse que você está enfrentando ou o próximo que vai te parar. Não, você não entendeu, vou repetir. Você enfrentou muitos leões e ursos até chegar aqui. E não vai ser esse, e nem o próximo que vai te fazer parar. Se com Davi, nós aprendemos a coragem, por isso que eu digo, você vai sair daqui ousado e vai sair daqui corajoso. A tua cabeça a partir de hoje vai mudar em relação a você enfrentar os seus inimigos. Sabe, a gente às vezes coloca a culpa no diabo em tudo. Mas muitas das vezes as nossas lutas é para o nosso crescimento. Sabe, às vezes você pede: Senhor, eu quero sabedoria. Mas Deus vai te dar sabedoria ou vai te dar uma situação para criar sabedoria em você. Sabe, às vezes a gente pede paciência. Será que Deus vai te dar paciência ou vai te dar uma situação para tu aprender a ser paciente? Sabe, Deus poderia nos tornar paciente, assim que Ele é poderoso para fazer. Mas Ele quer criar situações que nos fazem virar paciente. Sabe? Então, se aprendemos ousadia e coragem, lá em Lucas 5:18, deixa eu abrir aqui para você falar rapidinho. Lucas 5:18 diz assim, alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama, e estava querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com um paralítico. Então carregaram para cima do telhado e fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus. No meio das pessoas que estavam ali, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Se aprendemos ousadia, coragem,
mas a gente também precisa de amigos ao nosso redor. Amigos, não amigos que nos levam para festas, para lugares que não é de Deus. Amigos que nos aproximam de Deus. Porque nem sempre é fácil. Sabe, às vezes a gente não está paralítico fisicamente, estamos espiritualmente paralisados. Aí é onde Deus apresenta amigos que nos levam para perto de Jesus. E essa é a história desse homem. Ele queria muito ser curado. Ele queria muito, ele sabia que se ele chegasse lá, de alguma forma ele sairia curado. E a Bíblia vai dizer que os amigos resolvem levar ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Traz aí no seu coração, na sua mente, quantos amigos de verdade você tem? Aquele que se acabar a gasolina do carro, você vai ter coragem para ligar? Aquele que estiver faltando dinheiro, você vai ter coragem para ligar? Ou aquele que está faltando comida, você vai ter coragem para ligar? Quantos amigos de verdade? Muitas das vezes cabe em uma mão, quando não sobra dedos ainda. E aqueles amigos olham para o paralítico e levam até lá. Mas só que tem gente na janela, na porta, em tudo, qualquer lugar, porque todo mundo tinha uma história. Todo mundo queria um milagre. Só que se você ficar na janela, você não recebe. Se você ficar só na porta e não entrar. E os amigos pensam, gente, tem muita gente na porta, na janela. Só que amigos criam caminhos para te levar para perto de Jesus. Diz a Bíblia que eles olham, gente, telhado não tem ninguém não. No telhado não tem ninguém lá. Eu imagino o paralítico, gente, eu não consigo nem andar. Eu vou subir no telhado? Aí eu imagino um amigo falando, aonde tu não consegue ir, nós te levamos. Porque no momento de mais fraqueza que os amigos de verdade nos colocam debaixo do ombro e nos levam para perto de Jesus. E diz que eles começam a subir. Olha como os amigos são. Tem poucos jovens hoje aqui. Eu acho que é só eu de jovem aqui, mas está tudo certo. Só que você tem que escolher muito bem os seus amigos. Né, Renan? Lucas, esses jovens. Por quê? Porque quando você tem carro, você tem dinheiro, tem tanta gente ao seu redor, mas é só passar por um momento de dificuldade, parece que eles somem tudo. Por isso que a rede de jovens, ela tem que ser sempre elogiada pelo Maurício. Eu fui liderado por ele há um tempo atrás. E eu falei isso na reunião do Louvores. O Maurício, com pouco recurso naquela época, trazia tantos jovens para cá e fazia um trabalho tão... Porque jovem não é fácil. Não é fácil. Eu já fui jovem, eu sou, mas, né? E os amigos levaram e começaram a abrir o telhado lá e começaram a descer o paralítico. E Jesus, a Bíblia diz que estava lá ensinando. Eu expulsei um demônio ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí, daqui a pouco, parece que ele escuta. E Jesus fica olhando. Tem algum encanador aí? Tem um eletricista? E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz, olha para eles e diz, a fé de vocês é tamanha. Por quê? Por que eles? Por que não só o paralítico? Porque quando você está cheio de amigos de Deus, não é só você que colhe. Quem está ao redor que te ajudou vai colher também. E diz que algumas pessoas começam a dizer, quem é esse homem para perdoar pecados? E Jesus é poderoso, é lindo, maravilhoso. E olha para eles, o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou dizer a um paralítico, levanta e anda? E diz que Jesus olha para ele, ei, levanta, anda, pega a sua maca e vai para casa. Mas sabe o que eu fico pensando? É que se o paralítico foi curado, por que ele precisava da maca ainda? Eu imagino Jesus dizendo, leva a sua maca, para que você nunca se esqueça de onde eu te tirei, quem te tirou,
E tá vendo? Tem 4 pega-mão aí nessa maca. E dos amigos que te trouxeram até aqui. Sabe? Às vezes nós somos o paralítico. Mas muitas das vezes nós somos o amigo. Muitas das vezes nós precisamos de ajuda. Mas também a gente tem que ajudar. Sabe? Às vezes a gente quer tanto ajuda, tanto. E quando a gente olha para o irmão ali fraco, dificuldade, a gente vira as costas. E o que mais me chama a atenção é que os amigos escolheram. Eu aprendo com isso é que temos que escolher os amigos. Às vezes a gente procura na empresa amigos que não são da igreja. A gente procura na escola amigos que não são da igreja. Sendo que na igreja tem várias pessoas espiritualmente preparadas para nos ajudar e levar para perto de Deus. Talvez você está nessa noite aqui, mas há muito tempo você está fraco. Mas nessa noite o Senhor quer apresentar amigos que vão te levar para perto dEle. Então se eu aprendo ousadia, se eu aprendo coragem e aprendo a escolher amigos, eu já tenho meio caminho andado para viver o milagre que Deus tem para a minha vida. Só que tem mais uma coisa. E é isso que eu falei no começo, a oração. Sabe, Deus está, talvez, não vou dizer cansado, mas de toda a vida a gente pedir. Igual eu falei no começo, Deus quer elevar o nosso nível. Não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Deus quer elevar o nosso nível, porque o amigo, quando você olha, quando aquele amigo de verdade, você olha e você não está bem hoje. O que aconteceu? Amigo de verdade te conhece só no olhar. E em 1 Samuel 1,4, eu vou te mostrar o que a gente aprende com Ana. Santo, os irmãos estão entendendo? A gente às vezes cria expectativa, né? Mas não é sobre mim não, é sobre o Senhor. 1 Samuel 1,4 diz assim, ó. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Até aqui, depois eu continuo. Primeiro, nessa história tinha alguém que queria muito um filho, mas ela não podia. Quem aqui não pode ter filhos, sabe a dor que é. Ou até mesmo você que não podia, e por um milagre você tem, você sabe a dor que é. Sabe, você que talvez começou o seu próprio negócio pequeno e quebrou, você sabe a dor que é. Você que teve filhos e o marido abandonou, e não tem nem visita no aniversário, você sabe a dor que é. E Ana, ela sofria muito, mas ela queria muito um filho. O primeiro passo que nós temos que dar é querer muito. O segundo passo, o livro de Samuel vai contar que uma vez por ano, eles iam até um templo onde eles pediam coisas. Eles iam lá só para pedir. E engraçado que Ana entra naquele templo desesperada, clamando por um filho. Mas a Bíblia também diz que ela todo ano ia. Todo ano ela ia e não recebia. A Bíblia diz, pedis e pedis maus. Por isso que a gente não recebe às vezes. A gente não sabe pedir. E é isso que acontece quando ela pedia um ano, Deus dizia não. Pedia outro ano, Deus dizia não. Pedia outro ano, Deus dizia não. Até que ela entra no lugar certo. Deixa eu te dar uma notícia. Quantos aqui vieram buscar alguma conquista? Quantos estão dispostos a conquistar algo esse ano? Eu vou perguntar de novo aqui, que eu acho que alguém não entendeu. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus esse ano ainda? Só que Ana foi no lugar certo. Eu tenho uma notícia, você está no lugar certo. Se você quer muito, já é um passo. Se você está no lugar certo, já é outro passo.
E quando Ana chega naquele lugar, a Bíblia vai dizer que ela está desesperada, clamando a Deus por um filho. E o engraçado é que dessa vez Ana, ela não pede, ela faz algo diferente. Ela está tão desesperada, que o Eli acha que ela está bêbada. Que o Eli olha e diz: Ana, para de beber aí. Afasta essa bebida aí. Por que ele falou isso? Porque ela estava tão quebrada que ela não conseguia falar. Era só o coração e a boca só mexia e não saía a voz. E ele fala: ei, para de beber. Só que ela fala: não, Senhor, não é bêbado não. Eu estou clamando a Deus por uma dor que eu tenho há muito tempo. Só que eu aprendo também, nessa história, que existe uma perseguidora, Penina. Penina, ela era outra mulher de Eucana, naquela época. E diz que ela esfregava na cara de Ana, dizia: ei, você não pode ter filho, eu tenho. Esfregava, zombava, humilhava. Sabe, são os nossos perseguidores. E eu te pergunto, o que seria de nós sem os nossos perseguidores? O que seria de nós sem o inimigo na nossa cola? A gente ia fazer a nossa vontade. Talvez a gente nem iria no nosso lugar secreto, porque estava tudo bem, estava tudo ótimo. E diz que ela clama a Deus por um filho. Mas por que das outras vezes ela clamou e não ganhou? Porque ela pedia mal. Dessa vez ela decide fazer um voto com Deus. Ela fala: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei. É engraçado, né? Saber que Deus só nos abençoa nas áreas que nós temos liberdade para devolver para Ele aquilo que Ele nos abençoou. Só que a Bíblia vai dizer que aquele tempo, o pastor Ricardo falou um pouco sobre isso domingo, a voz e as visões manifestas do Senhor eram raras. Eli já não ouvia muito a voz de Deus. E a visão estava se fechando. E Deus iria precisar de um profeta. Eu imagino Deus olhando para Ana e dizendo: Ana, eu não estava muito afim de te dar um filho, não. Mas lá daqui a pouco vou precisar de um profeta. Então quer dizer que se eu te der um filho, tu me devolve um profeta? Tá bom, eu vou te dar. Eu vou te dar um filho. O que Ana fez de diferente dessa vez? Ela ofereceu. E eu te pergunto, o que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite? Sabe, às vezes a gente pede e esquece de oferecer. Mas Deus usa o Eli e fala para ela: Ana, vai para casa, porque o que tu pedires hoje, ainda hoje Deus o concederá. Vou repetir. Quando nós estamos a ponto de um milagre, para receber um milagre, Deus usa pessoas para profetizar sobre nossas vidas. Às vezes a gente fala: eu não gosto de profetização, eu não gosto desse negócio de mas muitas vezes é Deus falando para nós, usando pessoas, pastor Marcos, pastor Ricardo, ministro de louvor. Deus sempre está liberando coisas poderosas sobre as nossas vidas. E ao invés de nós cremos, nós olhamos para o nosso passado. E aí a gente pensa, mas não tem nada a ver. Olha, claro que não tem nada a ver. Deus está falando sobre o teu futuro, não está falando sobre o teu passado. Então não adianta a gente às vezes querer ouvir a voz do Senhor e olhar para trás. E sabe o que é mais engraçado? Que quando a gente faz um voto com o Senhor, igual Ana deu Samuel rapidamente desmamou, e Ana fez o que prometeu, levou até o sacerdote Eli. E a fala de Ana é: Eli, eu quero que meu filho seja criado na presença de Deus perante você. E depois disso, a Bíblia vai dizer que Ana foi mãe de 7 filhos, e ela não podia. Por que Deus fez isso? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos. Sabe, quando a nossa oração se encaixa com o plano de Deus,
Não tem como dar errado. Quando a gente aprende a pedir, Senhor, Jesus nos ensinou uma oração perfeita. Jesus estava lá e Jesus fala: Papai, Senhor, se for possível, afasta de mim esse vírgula, mas seja feita conforme a tua. Às vezes nós pedimos para nossos prazeres, para satisfazer o prazer da nossa carne. Mas quando nós entender e falar: Senhor, eu quero tal coisa, mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o que eu quero te dizer, resumindo para você nessa noite, é que eu não sei quantos de vocês estão se sentindo dentro do barco. Eu não sei quantos de vocês estão vendo uma tempestade. A minha mãe é uma figura. A minha mãe, há um tempo atrás, a gente foi para Curitiba, e para quem já foi até Acesso de Paranaguá, sabe que tem que passar pela balsa. E a minha mãe, ela detesta esse negócio. E ela entra e, para quem já viu a balsa lá, ela sobe lá em cima para ter uma visão legal. E a gente subiu lá, pai, mãe, irmão, mãe não. Ficamos todo mundo lá, olhando. Só que eu disse: cadê a mãe? Aí a minha esposa falou: tá lá embaixo. Eu olhei, a mãe estava sentada assim, ó. Isso que não tinha tempestade, não tinha nada. Ela estava morrendo de medo. Minha mãe detesta esse negócio de barco, essas coisas assim, água. Ela toma banho, mas ela não gosta de... E só que aí eu vejo um negócio, aprendo uma coisa. Às vezes, nós estamos no barco, e estamos no meio de uma tempestade, e esquecemos que, com uma simples ordem, Deus pode acalmar a tempestade. Quando Jesus estava dormindo no barco, estava no meio de uma tempestade, eles acordaram e o que Jesus falou? Homem de pouca fé, não está vendo que eu estou aqui? Mas sabe o que eu aprendo com isso? É que mesmo tendo Jesus no barco, a gente não está livre de tempestades. A única diferença é que nós sabemos que Ele, com uma simples ordem, pode acalmar a tempestade. Sabe? E quando eu falo em coragem, talvez você olhe para os seus inimigos hoje e pense: eu não vou conseguir. Eu sou tão pequeno, o Golias é tão grande. Mas Deus te deixou uma arma poderosa nas suas mãos. Todo aquele que se levantar sobre ti, é 2 trabalhos: se levantar e cair, quando o Senhor peleja por nós. E talvez nessa noite, o seu milagre está a um passo de você receber. A um passo de você sair do barco. A um passo de você atacar a pedra no gigante. A um passo de você clamar direito. A um passo de você escolher amigos de verdade. Por que fico pensando, por que Ana não recebia todo ano? Porque talvez ela pedia para esfregar na cara de Penina que ela também podia. Às vezes a nossa oração são com motivos errados. Senhor, eu quero aquele carro. Para quê? Para mostrar para aquele lá que eu venci. Senhor, eu quero o meu próprio negócio. Para quê? Para mostrar para aquele lá que eu posso. Senhor, eu quero para mostrar... Não. A gente vai ver na história que Penina sumiu da história. Por que ela sumiu? Porque o inimigo não é nós que lutamos. O inimigo, o adversário, Deus faz sumir. A gente só precisa crer. Penina sumiu, não se fala mais na Penina. Se fala na Ana. Por quê? Porque o nosso adversário, os nossos inimigos, as pessoas que se levantam contra nós, não é o lugar onde mantemos os nossos olhos. Os nossos olhos têm que estar mantidos no Senhor. Sabe, eu queria perguntar para você, e aí no seu coração você fala, qual o seu milagre que você precisa hoje? Talvez seja a área financeira, talvez seja a área
familiar, casamento, sabe? E uma das coisas que o inimigo tem mais se levantado é contra as famílias. Sabe, tem várias cadeiras aqui livres. Essa casa hoje poderia estar cheia. Mas só que eu não falo que é o caso aqui, mas às vezes o psicológico está frio, né? A internet hoje eu vou assistir pela internet. Só que se você quer um milagre, você tem que sair igual a Ana fez. Ana, ela saiu e foi para a cidade de Siló. Ou seja, sempre um lugar específico para Deus fazer. Ah, eu vou ficar, tem live? Não tenho nada contra quem está assistindo em casa, vai receber, amém? Mas quando nós decidimos sair da nossa casa, nós estamos mostrando para Deus que precisamos dar o nosso passo. Senhor, eu não queria, Senhor, está frio, estou cansado, mas eu vou, porque eu tenho uma bênção para receber. Senhor, cheguei agora do serviço, deixa eu assistir pela live. Mas se você fizer o contrário, não, eu vou lá adorar, porque eu sei que se eu ir adorar, eu vou receber a minha bênção. Sabe, às vezes são pedras que precisam ser removidas dos nossos olhos. São pedras que o Senhor precisa tirar para nós enxergar o que Ele tem para nós. Samuel, quando Eli o recebe, o engraçado é que a Bíblia vai dizer que a casa do sacerdote Eli já estava destruída. E pior, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia fala deles como pessoas de mau caráter, pessoas ruins. Quem foi que criou esses meninos sem caráter? Um pai que no decorrer da caminhada também perdeu o caráter. Um pai que no decorrer deixou os filhos soltos. Eu imagino Samuel lá dentro, olhando para o Eli e falando, nossa, ele é sacerdote, mas não ouve Deus falar. Nossa, ele ocupa o cargo de sacerdote, mas não tem mais visão manifesta. E aí entra o plano de Deus, é dado start. Através da Ana, Deus levanta Samuel. E quando o Senhor chama Samuel, o que ele faz? Pela primeira vez, ele sai do quarto e vai aonde? No Eli. E pergunta, Eli, você me chamou? E ele fala, não chamei. Volte a dormir. E ele volta para o quarto. Deus chama ele pela segunda vez. E o que ele faz de novo? Ele sai do quarto. Sabe qual é às vezes o nosso problema? É a nossa comunicação com o Senhor. E ele pergunta, Eli, você me chamou, Eli? Não chamei, volte a dormir. E ele volta. Só que o Senhor, a Bíblia vai dizer que não para de chamar Samuel. Você percebeu que Deus nunca está parando de te chamar? Deus sempre está mostrando algo novo para você. Deus sempre está usando profeta para falar algo para você. Deus sempre está usando pastor Marcos, pastor Ricardo, cada um que ministra aqui para falar algo sobre a sua vida. E quando o Senhor chama Samuel de novo, ele sai de novo e fala, Eli, vamos parar com essa brincadeira aí, você me chamou? Não chamei, volte a dormir. Quer dizer, não, vem cá, Samuel, eu sei o que está acontecendo contigo, é a voz de Deus que está te chamando. E se a voz voltar a te chamar, você vai falar, fala, Senhor, porque o teu servo... Só que sabe o que é estranho aqui? É que o Eli é o sacerdote. E ele está falando para Samuel, volta para o quarto e fala, e diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O engraçado é pensar que o sacerdote está com a vida destruída. Ele sabe que Deus é o Senhor, ele sabe que ele é servo, mas ele está com a vida destruída. O que eu aprendo com isso? Não adianta nós saber que ele é Deus, que nós somos servos, se ele dá a voz e a gente não obedece. Se ele mostra o caminho, nós não andamos por ele. Não adianta nada de nós dizer, ele é o meu Senhor. Será que ele é o teu Senhor mesmo? E quando Samuel volta para o quarto, e a voz volta a chamar ele, ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sabe o que Deus está fazendo com Samuel ali? Deus está mostrando para Samuel um padrão que deu errado. Como Eli. Deus está mostrando aí, Samuel, sabe o que ele fez? O Eli honrou mais os filhos do que a mim.
E eu estou te falando isso para que isso não aconteça contigo também. E sabe o que eu vou fazer com isso? Eu vou matar Ofni e Finéias e depois Eli. Só que o engraçado é que lá fora do quarto tem um homem chamado Eli, desesperado, esperando Samuel sair do quarto. Só que a Bíblia vai dizer que ele era um menino na noite anterior. E na manhã seguinte, saiu um profeta do quarto. Uma pessoa entendeu, vamos lá. Na noite anterior, antes de Deus falar com Samuel, ele era um menino. Deus falou com Samuel e na manhã seguinte saiu o profeta Samuel. Sabe o que Deus faz? O plano dele acaba de dar start. E ele pergunta a Samuel, o que deu ontem no seu quarto? Por que você demorou para sair? E Samuel diz, olha, o Senhor falou que vai matar Ofni e Finéias, teus filhos, e depois tu vai. E eu vou ficar aí. Sabe, a Bíblia fala que o pecado é o salário da morte. A quem você tem honrado? Você tem honrado a Deus de todo o seu coração ou você tem botado prioridades na frente de Jesus? Sabe, às vezes a gente fala, eu não vou hoje no culto porque eu vou dar uma volta no shopping. Eu não vou no culto hoje porque eu vou lá para a praia, eu vou ficar um final de semana lá, eu vou chegar cansado, eu não vou. Qual tem sido a tua prioridade? Sabe, a gente está vivendo os últimos momentos aqui na terra, a gente sabe disso. São coisas que vêm acontecendo que mostram que a volta de Jesus está próxima. E quando Samuel fala aquilo, a Bíblia vai dizer que o Senhor não deixou que nenhuma palavra proferida por Samuel caísse por terra, senão a Deus não a cumprira. Ou seja, Deus se responsabiliza com aquilo que Ele nos transforma. Sabe, talvez você está aí no seu lugar e está pensando, mas eu não ouço a voz de Deus. E se eu não ouvir a voz de Deus, o que acontece? Na verdade, Deus até falou já com você, mas talvez você não reconheceu a voz dele. Sabe, Deus quer falar com nós, comigo, com você. Deus não quer falar com o porco, com a árvore, com a galinha, com o jacaré, com o passarinho. Deus quer falar comigo. Mas a gente precisa entender e direcionar nossos ouvidos ao Senhor, reconhecer a voz dele. Por que Samuel saía do quarto? Porque provável a voz de Eli era parecida com a de Deus, porque Eli foi usado por muito tempo por Deus. E isso é que dá, a gente às vezes se prende a resquícios da voz. A gente se prende àquela voz que a gente acha que é de Deus, mas não é de Deus. E a gente precisa eliminar nossos ruídos. Por exemplo, se eu tirar o meu microfone aqui e pedir para vocês fazer barulho, e eu começar a falar baixinho, vocês vão escutar? Não. Por quê? Porque no meio de nós há ruído. E é isso que acontece às vezes na nossa vida. Entre nós e a voz de Deus há ruídos que vêm atrapalhando, vêm nos prendendo a viver um sobrenatural de Deus. E eu não sei qual que é essa pedra que você precisa remover nessa noite. Eu não sei aquilo que o Senhor necessita. Mas eu creio que o Deus de milagre está aqui. Quero te convidar a ficar de pé. Fique de pé. Sabe, nessa noite, Deus vem falando desde o começo, usando a irmã Priscila, usando o irmão Alessandro. Deus vem falando conosco. Só que nós precisamos remover algumas pedras. Às vezes é o perdão, às vezes é a falta de perdão, que nos impede de viver algo novo na presença de Deus. Quantos estão dispostos a remover pedras aqui nessa noite? Então eu te convido, você que levantou a sua mão, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero que você saia do seu lugar, mas eu quero que você saia dizendo, Senhor,
eu não tenho nada a oferecer, mas Tu sabes o que eu preciso. Tu sabe a pedra que tem me atrapalhado na nossa comunicação. Eu quero que você está aqui na frente, feche seus olhos. E eles vão cantar uma música. E eu quero que você faça dessa música a sua melhor adoração. A sua melhor oração, dizer: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas o meu coração está aqui, ó. Tira, muda tudo que precisa, mas está aqui, o meu coração é Teu. Às vezes, para o nosso crescimento, precisamos nos redimir. Precisamos renunciar. Mas é tão difícil, né? É tão difícil renunciar, porque a gente precisa abrir mão de algo que a gente quer, de algo que a gente gosta, para fazer a vontade de Deus. É tão difícil, mas é necessário renunciar para que o Senhor possa fazer o plano e cumprir o plano nas nossas vidas. Oh, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Diga isso a Ele. Diga. Transforma minha vida, o meu estado. Deixa Ele transformar, tirar tudo que precisa tirar. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Deus quer ressuscitar sonhos aqui nessa noite. Sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Não há outro. Aquilo que só o Teu Só Ele. todo poder. E Ele está nesse lugar. Eu preciso tanto de um milagre. Diga a Ele. Remove a minha pedra. Me chama pelo O Senhor está te chamando pelo nome nessa noite. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma nossas vidas, Jesus. Faz um milagre, Jesus. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Diga: ressuscita-me. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Senhor, aqui tem pessoas clamando por Ti. Transforma minha vida, Pessoas meu talvez estado. que faziam Tua obra e hoje não fazem mais. Faz tempo que eu não vejo Pessoas a talvez luz que do cantavam, dia. Estão tentando se pessoas que dançavam, pessoas que faziam a Tua obra e por algum motivo pararam. E nessa noite, pedras serão removidas, dons serão restaurados. Depois de 4 dias ele Ressuscita dons, Jesus. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto. Se você precisa, levante suas mãos, abra o seu coração e diga: A minha pedra me chama pelo nome. me chama, Jesus. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Diga: Tu és. Tu és a própria É Ele. a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Você vai vencer hoje. Senhor de tudo em mim, já ouço a Tua voz. Ele está te chamando de volta. Volta ao primeiro amor. Uma história. Volte aonde você largou a sua cruz. Remove a minha pena. Me chama, Jesus. Oh, aleluia. História. Muda a história.
Ressuscita, Jesus. Minha vida me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você que está aqui na frente, presta atenção. Talvez eu não me expressei da melhor forma, mas você aprendeu 4 coisas hoje aqui. A ser ousado para buscar coisas que você nunca buscou. A ter coragem para enfrentar todas essas guerras que você tem enfrentado. A ter amigos que te levam para perto de Jesus. E pedir e a orar como Ana orou. Não seja feita a tua vontade, mas que seja feita a vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável. As palmas louvam ao Senhor, aleluia.